que está ao meu redor, mas eu não pude esperar. Eu tinha que vir aqui gravar para vocês essa mensagem que o Senhor me passou. E preste atenção apenas né, na palavra e ignore o barulho que está em volta. Irá te edificar muito e você verá o quão Deus é maravilhoso. Olha só o que o Senhor te diz hoje. Enfrente o inferno, enfrente o diabo e ele fugirá de você. Não tenha medo, não se sinta coagido pela pressão do inferno, pela pressão, a Alice está cantando na sala, pela pressão que o inferno faz. Não fique com medo do mundo espiritual. É um pouco aterrorizante, sim. É difícil também. Às vezes, né, pensar no mundo espiritual dá um pouco de medo, né? Porque é algo que você vai conhecendo aos poucos, que o Senhor vai mostrando como é o mundo espiritual, e quando você realmente sabe como e como ele é pesado e como ele trabalha nas nossas vidas, né? Mas não fique com medo, não tenha medo. Enfrente o diabo, ele fugirá de vós, é o que o Senhor te diz hoje. Quando coisas estranhas estiverem acontecendo e você não estiver entendendo, peça direcionamento ao Senhor. Quando uma coisa que não é costumeiro acontece e você fica pensando por que está acontecendo, peça direção ao Senhor. No começo dessa semana, aqui em casa, começamos a semana com todos bem irritados. Eu estava irritada, as meninas estavam irritadas. Estava havendo muito confronto, né? Brigas entre crianças. E eu estava também muito agitada, nervosa. E aí eu perguntei ao Senhor, eu falei assim, Senhor, isso é espiritual? É algo espiritual? Ou isso é somente, né, coisa de criança? E eu perguntei, eu não lembro se foi ontem, acho que foi ontem ou hoje que eu perguntei ao Senhor, não lembro bem. Mas eu sei que eu perguntei e o Senhor me respondeu. Então hoje, quando eu estava no meu quintal, eu vi algo passando dentro de casa. Não era grande, era pequeno. E aí eu pensei, peraí que eu já vou lá, né, que eu já ia orar por aquilo. E eu vim pra dentro de casa depois que eu terminei de fazer umas coisas que eu tava fazendo lá fora. Vim pra dentro de casa, coloquei um louvor que eu gosto muito, que é do Salmos 91. Li o Salmos 91, né, em toda a minha casa, no quintal. Orei no quintal, orei dentro de casa, li o Salmo 91 nos cômodos da casa. E orei, né, expulsando tudo que tinha de ruim, expulsando o mal, demônios de intriga, né, tudo que pudesse nos trazer confusão. E aí veio a paz, né? Deixei o louvor, depois de terminar a oração, depois de entregar a casa, consagrar a casa ao Senhor, orar no portão, orar, né, pedir para Deus proteger o portão da casa com seus anjos, orar no batente da porta, da entrada. E depois aquela sensação que eu estava sentindo saiu. Sabe, que eu estava me sentindo pesada, né? É uma pressão. Então, aquilo que eu estava sentindo dentro de mim saiu. E melhorou o comportamento das minhas filhas. Então, às vezes, né, que nós pensamos ser algo que achamos que é só ali, não damos muita atenção. Às vezes uma irritação, um comportamento diferente, principalmente crianças, né? Porque criança, né, não tem o discernimento, ela não consegue distinguir, então ela apenas age, né? Então as crianças às vezes são influenciadas, né, pelo mal, mas eu oro sempre pelas minhas filhas, entrego elas a Deus, consagro elas ao Senhor, oro por elas todas as noites, para o Senhor protegê-los, livrá-los de todo mal. E às vezes também, né, precisamos passar para entender mais ainda como é o mundo espiritual, também para que eu possa vir aqui falar para vocês, alertar, né, sobre como o inferno ele
usa, né, também as crianças que são indefesas. E nós temos que pedir discernimento ao Senhor para que Ele venha nos mostrar se aquilo é algo normal ou se é algo espiritual. Se você pedir, o Senhor vai te mostrar. Então, em frente, não fique com medo. Eu sei que dá medo, mas em frente. Ore. Ore o Salmos 91 dentro da sua casa. Ore o Salmos 91 para os seus filhos. Ore o Salmos 91 quando você estiver com medo. Eu vou contar mais um pedacinho aqui rapidinho. Não vai ficar muito longo, né? Teve uma época da minha vida que a opressão dentro da minha casa, ela era muito grande. Porque quando o Senhor abriu os meus olhos e mostrou como estava a minha casa, era uma opressão muito grande. E eu tive que lutar com isso todos os dias até que acabasse. Então, eu ficava com medo, porque eu era oprimida o tempo todo, né? Eram legiões de demônios. Então, eu ficava com medo de ir até no banheiro. E aí, eu não tinha, no momento, eu não tinha como levar a minha Bíblia para o banheiro. Porque eu não podia. Eu escrevi os Salmos 91, eu entrava no banheiro e eu orava os Salmos 91. Muitas das vezes eu já orei dentro do meu banheiro, porque eu não podia, não tinha como orar em outro espaço da casa. Então, eu escrevi todos os Salmos 91 e carregava comigo, ia no banheiro, levava, orava. Porque era algo terrível. Mas eu estou aqui para te dizer que você também pode. Você vai vencer essa batalha, essa opressão, tudo isso que te oprime, que quer te afundar, quer te destruir. Você vai vencer, você vai passar por tudo isso. E aqui, em Tiago 4, no versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu vou ler mais um pouquinho. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, fuja do diabo, que ele fugirá. Enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Contra a carne, fujam da carne, mas enfrente o diabo, porque Jesus te deu autoridade sobre demônios, sobre potestades, sobre o mundo espiritual, sobre demônios e sobre o diabo. Jesus te deu autoridade, Deus te deu autoridade para você vencer. Ore, busque, jejue e Deus te dará a vitória. Entregue-se ao Senhor, chore aos pés do Senhor, se arrependa de todo pecado, tudo aquilo que você já fez. Purifique-se, santifique-se e você verá que você vai vencer toda essa opressão, essas dores, essa tristeza, esse mal que te vem, que você não sabe, que te impulsiona você a querer desaparecer. Entregue-se ao Senhor por inteiro, por inteira. Resista. Em frente. O mal não ficará na sua vida. Pois Jesus te dá hoje autoridade. Se você ainda não tinha tomado posse, tome posse hoje da autoridade que Jesus te dá para enfrentar o mundo espiritual. Ele é tão real como tudo que você pode ver.